Olha o que vai dizer a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade. Caminho de um dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Então, imagine você receber uma mensagem dessa: olha, 3 dias e vocês serão destruídos se não se arrependerem. A gente fica com medo só da possibilidade de perder o emprego. A gente fica com medo da possibilidade de não ter um serviço. A gente fica com medo da possibilidade do dinheiro não pingar no dia certo, na hora certa. A gente fica com medo do que a mulher vai pensar, né? Do que você está andando fazendo. Agora você imagina se você for ser destruído. É uma mensagem difícil, mas não é uma mera ameaça de Deus. Pelo contrário, é uma mensagem de resgate, é uma mensagem de graça, é uma mensagem de salvação. Deus estava apresentando para a cidade de Nínive apenas a realidade, não era uma ameaça. A realidade é a seguinte, cidade de Nínive: ou você se converte dos seus maus caminhos, ou você se arrepende dos seus pecados, ou então eu virei contra vocês. E nós estamos aqui então no centro do livro de Jonas. Eu não sei quantos aqui já estudaram literatura, mas quando você estuda literatura, principalmente a literatura bíblica, tem algo belo, né, na literatura judaica, que é o quiasmo. Não sei quantos ouviram falar disso, mas eu vou tentar explicar aqui para você. O quiasmo, ele é um estilo literário que procura repetir de maneira espaçada um assunto. Então isso é muito claro quando a gente lê Jonas. Você vê Deus aqui no começo chamando Jonas, você vê Deus no final falando com Jonas, e vai se repetindo versículo após versículo, o começo e o fim, até chegar no centro, até chegar no meio, na mensagem central do texto. E nós estamos exatamente, se a gente fosse fazer um quadro aqui enorme e desenhar o quiasmo do livro de Jonas, nós íamos chegar nesse texto. O centro da mensagem do livro profético de Jonas é este: um Deus que tem uma missão, um Deus que tem um propósito, e o autor inspirado, né, ele usa essa abordagem poética para captar a atenção daqueles que leriam, mas também para que a gente jamais se esquecesse dessa história. Então este é o centro da mensagem poderosa que está diante dos nossos olhos. E quando nós olhamos então a aventura de Jonas, antes desse centro da mensagem, a gente aprendeu muito até aqui. Nós estudamos capítulo 1, capítulo 2, e o que a gente viu nessa mensagem poderosa de Jonas? Primeiro, que Jonas era um homem comissionado, um homem chamado, um homem separado. E eu tenho certeza que aqui nesse auditório não há ninguém desdondado. O que é alguém desdondado? Sem dom, sem chamado, sem vocação. No mínimo você tem um chamado para se relacionar com Deus. No mínimo você tem um chamado para ter uma vida de intimidade com Deus. No mínimo você tem um chamado para poder se aproximar de Deus por meio da oração, por meio do jejum, por meio do quebrantamento, por meio do arrependimento. Então nós nos identificamos com Jonas no seu chamado. Jonas era um homem chamado por Deus. A gente encontra isso nos primeiros versos do primeiro capítulo, versículo 1 e versículo 2. Mas ele tenta fugir, ele não consegue permanecer, ele primeiro tenta fugir do seu chamado, da sua vocação, do seu propósito. Será que a gente tem aqui no nosso meio alguns Jonas fujões? Alguns Jonas que estão querendo se esconder da vontade de Deus? De repente por causa de uma palavra dura, de repente por causa de algo que mexeu, que te machucou, que te feriu. Será que nós temos alguns Jonas aqui?
Jonas tenta fugir da vontade de Deus. O que Jonas talvez não tivesse se atentado é que ao fugir da vontade de Deus, ele estava se rebelando contra Deus. Nós aprendemos isso também. Está lá em Jonas capítulo 1, versículo 3. E do versículo 14 ao 17, ainda do capítulo 1, Deus mostra que os seus planos não podem ser frustrados, ainda que a gente se rebele contra Deus. Isso é uma notícia maravilhosa. Você não tem autoridade nem poder para frustrar os planos de Deus, na sua vida e nem na vida de ninguém. O que você pode escolher é se você vai chegar na praia de Nínive, ou seja, do seu chamado, limpinho, cheirosinho, ou se você vai chegar lá vomitado. Quando você é obediente, então você tem uma caminhada abençoada, uma caminhada não mais fácil, mas menos dolorosa. Mas quando a desobediência entra no negócio, então há juízo também para nós, porque Deus, Ele começa a sua obra de justiça. Não se engane, nós oramos aqui para Deus exercer juízo lá no legislativo, no executivo, no judiciário, mas Deus começa por casa, viu? Deus começa aqui, dentro de casa. Mas nós não podemos frustrar os planos de Deus. O que a gente pode é chegar lá vomitado, porque foi o que Jonas fez. Ao invés de entrar no navio bonitinho lá em Jope, ir para a cidade de Nínive, chegar lá limpinho, com uma palavra poderosa, e o plano de Deus ia acontecer, com ele sujo, com ele limpo, a cidade ia ser salva. E ele sabia disso. No capítulo 4 ele vai dizer que ele sabia disso. Inclusive é um dos motivos que ele tenta fugir. Ele não queria a conversão daquela cidade. Mas Deus é soberano sobre todos nós, e graças a Deus por isso. Aquele que começou a boa obra na sua vida, você pode espernear, você pode deitar no chão, rolar, deu até vontade de imitar aqui, Marquinhos, não vou fazer não, rolar no chão, virar pirueta, e ficar aquele crente birrento, não é do meu jeito, então eu não quero, não é do meu jeito, então eu vou embora, não é do meu jeito, então eu não vou fazer, pode fazer tudo isso daí. Os planos de Deus não serão frustrados na sua vida, mas no Antigo Testamento Deus diz: eis que ponho diante de vós a vida e a morte, escolhe, pois, a vida. Deus, Ele coloca duas portas: a porta da segurança, da obediência e confiança no plano de Deus, ou a porta mais difícil, que é a da desobediência. Nós aprendemos isso também. Deus envia Jonas para um resort, fala em inglês aqui, um resort chamado Hostel Big Fish. Deus manda ele para um hostel, para uma espécie de abrigo, Hotel Peixe Grande, é o nome do hotel que ele vai. Ele podia ir para as praias de Jope, para as praias próximas a Nínive, se bronzear um pouquinho, mas não. Deus o envia para um hotel chamado Peixe Grande, e dentro desse peixe ele tem um encontro poderoso com Deus. Nós aprendemos isso. Muitas vezes Deus vai te levar para o abismo, porque é para lá que a gente quer ir muitas vezes. A gente quer fugir da presença de Deus, então de vez em quando Deus fala assim: é isso que você quer? Então tá, então eu vou te levar para bem longe de mim. E a gente sofre, mas Jonas não fica no sofrimento. Então, se há Jonas aqui desobedientes, revoltados, briguentos, que não quer fazer o que Deus está mandando, existe esperança para nós, porque todos nós temos um pouquinho de Jonas. Jonas não morre dentro do hotel Peixe Grande, pelo contrário, o Senhor enviou o peixe para salvá-lo da morte, porque se ele cai no mar revolto e fica ali, não. Por isso que a palavra de Deus vai dizer que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Jonas pode ter pensado no ventre do peixe: agora eu vou morrer, e Deus está falando assim: não, esse peixe é só para te levar lá, aonde você não deveria ter saído. E eu acho incrível isso em Deus, né? Que Deus, muitas vezes a gente quer o quê? A gente quer que Deus, né, Ele entre no drama da ficção científica, e Deus fale assim: Jonas, e aí troveja. Deus não faz nada disso. Deus nem fala com Jonas nesse momento. Deus espera Jonas se recompor. Deus faz Jonas ir lá onde ele jamais deveria ter fugido, é vomitado lá.
para ir para Nínive. E pasmem, queridos, ele não é vomitado lá, é um cuspe, né? Puf, cai lá dentro de Nínive. Não, ele cai ali nas praias. O Senhor fala com ele novamente, dizendo: vai, você vai ter que ir. Vamos ver se você vai se rebelar mais um pouco. Então Jonas, lá do ventre, lá do hotel 5 estrelas que Deus envia ele, cheio de algas, né? Cheio de cheiro de enxofre. O Senhor, Jonas decide então orar pela primeira vez. Ele ora, ele clama a Deus depois de ter causado um prejuízo imenso na vida de um monte de homens, de um monte de marinheiros, porque quando nós somos desobedientes, a ira de Deus não vem só sobre nós, vem sobre todos aqueles que estão junto com a gente. Jonas estava lá no barco, e Deus usou isso no fim para converter aqueles marinheiros, mas os marinheiros levam o chicote de lambada, né? Não precisava, mas por causa da desobediência, da rebeldia, do pecado de Jonas, eles sofrem, perdem tudo. Eles lançam no mar toda a sua mercadoria, eles lançam no mar os seus bens, as suas roupas, eles perdem tudo, por causa do pecado deles? Não, por causa do pecado de Jonas. Mas o Senhor no fim usa aquilo também para suas conversões. Jonas então decide orar, está lá no capítulo 2, versículo 1 ao versículo 9, ele fala com Deus: na minha angústia eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Você tem a quem pedir socorro. Ah, mas o que me trouxe aqui foi o meu pecado. Não importa o que você pensa que te trouxe, o Senhor tem você nas mãos dele, e de lá ninguém pode te tirar. Você está seguro? Aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Agora nós estamos no momento que Deus irá corrigir a rota de Jonas e da cidade de Nínive. E, dando um tema para esta sessão de 4 versículos, eu diria que o tema seria esse: corrigindo a rota. Deus é especialista em calibrar o nosso GPS. Às vezes a gente quer pegar um desvio. Uma vez no Rio de Janeiro isso aconteceu comigo, né? Estava no Rio de Janeiro, linha amarela, acho que era essa, né, amor? É a amarela, né? A mais perigosa é a amarela? Quem é? A laranja, a vermelha? Ah, estava numa dessas daí, super perigosa. Estava nela lá andando, estava eu, a Carol, meu sogro, coitado, a pressão dele, quase que ele infartou. E de repente eu vi assim, né, um GPS assim, tinha um caminhozinho assim, né? Eu estou achando que eu estou dentro de Araçatuba. Entrei num caminhozinho assim, caí dentro de uma comunidade lá, de uma favela. Meu Deus do céu, que medo. Depois eu descobri que não precisava desse medo todo, mas na hora, meu querido, eu fiquei morrendo de medo. Mas Deus deu graça, a gente saiu seguro, não aconteceu nada, a gente voltou para a rota. Deus é especialista em calibrar o nosso GPS espiritual. Como que está a sua vida? Hein, Jonas? Está difícil? Está complicada? Os planos que estão diante de você não são os que você gostaria? Os caminhos que estão diante de você não é... Jonas foi isso, ele não queria. Não quero esse povo rebelde, esse povo que só me dá trabalho, não quero. Deus está falando assim para ele: calma, filho, minha vontade vai se cumprir. Então o Senhor pega e corrige a rota de Jonas para a cidade de Nínive e coloca ele nesse caminho que ele jamais deveria ter se desviado. Então agora, diante desse pano de fundo que eu pintei aqui para vocês, vamos olhar com atenção para esse tema central do livro de Jonas. Deus tem um plano, ninguém pode ir contra esse plano, nem você, e Ele nos informa esse plano. Mas se existe uma centralidade no livro de Jonas, nesses 4 versículos, eu diria que a centralidade é: Deus permanece invencível. Ninguém pode vencer a este Deus. Ninguém jamais se colocou de pé diante desse Deus e permaneceu de pé diante desse Deus. Quando a glória de Deus ela se manifesta, não tem como ficar de pé. E eu aprendo muitas coisas com esses 4 versículos. A primeira delas é que Deus está preocupado com a sua criação. Deus ele tem um movimento, Deus ele tem uma missão, e Ele te convida a fazer parte dessa missão. Olha aí o verso de número 3, coloca aí para mim por favor, verso de número 3. Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante
Diante dos homens? Está escrito aí, diante dos homens? Não. Diante da sociedade? Não. Diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la, mas eu quero que você fixe aí, esta cidade era muito importante diante de Deus, mas não era só diante de Deus. Era uma cidade, segundo os relatos bíblicos, que tinha 120 mil crianças, aproximadamente 1 milhão de pessoas contando todo mundo, na grande Nínive, né? Uma cidade cosmopolita, uma cidade com uma variedade de cultura muito grande, uma cidade capital da Assíria, o maior império da época, era uma cidade importante para os homens também, era de fato uma grande cidade. Para se percorrer essa cidade toda levava-se 3 dias, os estudiosos dizem que uma caminhada de 1 dia, a pessoa conseguiria percorrer mais ou menos 30 quilômetros, 3 dias, 90 quilômetros, uma cidade que para percorrê-la toda, levaria pelo menos 3 dias e 90 quilômetros, cidade grande, cidade imponente, seus muros tinham pelo menos 30 metros de altura, as ruas dentro do muro, dava-se para se passar com 2 carroças, uma do lado da outra, 30 quilômetros, mais ou menos 6 metros de largura, 90 quilômetros de distância, 120 mil crianças, ao todo quase 1 milhão de pessoas, capital da Síria, maior império da época. E Deus tem um propósito com esta cidade, não porque ela era grande aos olhos dos homens, mas porque Deus tinha um propósito, que essa mensagem mexesse com o meu e com o seu coração. Deus tem um propósito com Araçatuba, Deus tem um propósito com esse estado, Deus tem um propósito com o Brasil, e Deus quer te incluir neste propósito. Mas é necessário, querido, que você pare de fugir, que você pare de se esconder, porque Deus é invencível. E o Deus invencível, aqui é a segunda lição que eu aprendo, o Deus invencível ainda fala. Olha aí o versículo de número 1, por favor, coloca aí para mim. Deus fala, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Deus é invencível, Ele não perde com a sua vontade, e Ele também não te perde, isso que é o mais extraordinário. A gente se perde, mas Deus não te perde, você está seguro nas mãos dEle. Deus não se abala com a fraqueza humana. Quantas coisas aconteceram nos últimos anos que nos abalaram, gente? Não precisa nem ir muito longe. Pandemia, terrível, quantas pessoas morreram, quantas pessoas ficaram com sequelas, guerra na Ucrânia, guerra em Israel, crise moral com possibilidade de liberação de drogas, com possibilidade de liberar, legalizar o aborto, que já acontece, que isso é o mais terrível de tudo, com lei ou sem lei já acontece. Isso não significa que a gente tem que apoiar, que a gente tem que perverter, que perversão é isso, a lei é para proteger, a gente usa ela para destruir, O aborto já acontece, as drogas já estão aí, No Brasil já é liberado as drogas, não sei se você sabe disso. Dependendo da quantidade que você for pego, não acontece nada com você. O que é isso, não liberação de uso de drogas? É só um pouquinho, então você é usuário, está liberado. Quantas coisas têm acontecido? Terríveis, isso muitas vezes mexe com o nosso coração, mas Deus está sentado no seu alto e sublime trono. O Senhor faz dos céus o seu trono e a terra escabelo para os seus pés, descanso para os seus pés. A terra é o descanso dos calcanhares de Deus. Deus não se abala com a nossa rebelião, Deus não se abala porque o mundo está aí em pecado, não. O mundo glorificará a Deus de um jeito ou de outro, ou glorificará a Deus na sua graça e misericórdia, ou glorificará a Deus na sua justiça e na sua ira. Deus não se abala, nem com Jonas, nem com Nínive. Nínive era uma cidade terrível, conhecida pela sua crueldade, conhecida pela sua maldade, conhecida pela sua perversidade, mas Deus não se abala. Deus não se abala quando o profeta bate o pé no chão e diz não vou. Deus não se abala, Ele permanece onde Ele sempre esteve, no seu trono. Quando Satanás se rebela contra Deus, Deus não se abala.
Quando o mundo tenta crucificar e matar Jesus e acha que está vencendo, Deus não se abala. Quando nós dizemos não para Deus, Deus não se abala, o seu plano permanece de pé, o seu projeto não pode ser vencido. E eu tenho uma boa notícia para você: eu e você somos projetos de Deus. Esta igreja é projeto de Deus. E Deus não se abala com as nossas crises existenciais, com o nosso medo do futuro, com a nossa insegurança. O projeto dele será concluído em nossas vidas. Lembra do grito de Jesus na cruz? Acho que depois, se Jonas agora puder olhar para o passado e ver Jesus gritando isso, ele ia ficar mais molinho de coração. Jesus gritou da cruz: está consumado. O plano foi executado, o resgate foi colocado em prática. Eu sou projeto de Deus. Pode se levantar o inferno, pode se levantar o diabo, pode se levantar gente, pode se levantar pessoas, pode levantar quem for contra nós, a igreja de Jesus permanecerá de pé, porque as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Eu sou projeto. Você é projeto de Deus? Então pare de fugir. Pare de fugir. Terceira lição que eu aprendo com Jonas nesses 4 versículos é que Deus, Ele sempre renova o chamado. Olha só que incrível. Você não sabia, mas essa mensagem já está preparada, a gente já está numa série. Você veio hoje, aqui e agora, no capítulo 3, que fala da renovação espiritual, do chamado de Deus na vida de Jonas. E cá entre nós aqui, se Jonas chegasse aqui na nossa igreja, na Vision, Igreja Vision em Araçatuba, e apresentasse o seu currículo, para a equipe pastoral da nossa igreja, a gente entrasse ali no gabinete, vamos avaliar aqui o currículo desse grande homem, ou desse homem aqui chamado Jonas. Eu já parece que consigo ouvir algumas vozes, isso aí é macaco velho, isso aí já era para ter amadurecido, não é possível, não amadureceu até hoje, isso aí não tem jeito não, já fez curso de teologia, estudou espiritualidade no ventre de um peixe, sabe tudo de profecia, já recusou um chamado, é turrão, tem o coração duro, não gosta muito de oração, por onde passa gera prejuízo, onde ele põe o pé é marinheiro que joga casa, é não sei o que acontece, é o povo que não pode comer. Ele passou num lugar lá, ficaram sem comer 3 dias, 3 noites, onde ele passa ele tumultua, ele causa problema. Coitada da larva que construiu uma arvorezinha lá, estava bonita lá, só foi ele encostar na árvore, Deus mandou a lagarta comer tudo, acabou, perderam casa. Onde ele passa ele causa prejuízo. Se afaste desse Jonas, ele traz prejuízo para a igreja dele, o barquinho lá, ele fica dormindo enquanto todo mundo trabalha, ele não ora enquanto todo mundo ora, ele não fecha o olho, está todo mundo de olho fechado, ele está com o olho aberto, está todo mundo com o olho aberto, ele fecha o olho, está todo mundo de pé, ele está sentado, está todo mundo sentado, ele está de pé. Ele tem dificuldade para entender as palavras de Deus, ele não entende, ele lê e não entende, Deus fala com ele audivelmente, ele não obedece. Imagina esse currículo. E aí, Denis, você contrataria? Talvez alguns de vocês que estão aqui estão com um currículo parecido, já passou por uma, já passou por 2, já passou por 3 igrejas, já tentou o ministério, não deu certo, já tentou pregar, não deu certo, já tentou cantar, não deu certo, tudo dá errado, parece que não é para você fazer, mas Deus olha para esse servo rebelde, de coração duro, e diz para ele: com você eu ainda não acabei, tenho um plano poderoso, irei te usar para salvar uma cidade inteira. Onde os homens veem fraqueza, Deus vê força, porque o Senhor escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as fracas
para confundir as fortes, para que, porventura, as fortes não digam: foi pela minha força que realizei, foi pela minha sabedoria que concretizei. O Senhor não, Ele escolhe mesmo os fracos, os rebeldes, os de currículo furado, amassado, entruvado, porque o Senhor tem plano, é conosco mesmo. Deus não está atrás de pessoas sadias. Jesus mesmo disse: eu não vim atrás dos sãos, eu vim para os doentes, porque os sãos não precisam de médico. Quem precisa de um Deus de graça, senão aqueles que necessitam da graça? Quem precisa de um Deus perdoador, senão aqueles que são pecadores? Quem precisa de um Deus que resgata, senão de um Deus resgatador? Eu preciso desse Deus, eu preciso desse Deus. E você, Jonas, precisa? Deus olha para tudo isso e decide falar novamente com Jonas. Projeta aí o versículo 1 para mim, por favor. Ele renova a vida de Jonas, ele renova a espiritualidade do seu servo, ele fala com ele novamente. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Talvez você esteja assim: mas o Senhor não vai mais falar comigo, mas o Senhor não vai me usar mais. Você não tem noção do que eu fiz, você não tem noção por onde eu pisei, você não tem noção da minha rebeldia. Ah, querido, o Senhor pode falar nessa noite com você. Você já não está falando pela segunda vez, pela terceira vez, porque esse Deus invencível renova a chamada e a vocação com graça e misericórdia para sempre. Lembre-se sempre: com amor eterno eu te amei, e com laços de benignidade eu te atraí para mim. O Senhor te ama. O Senhor tem um propósito maravilhoso com você. Jonas talvez não passaria no meu crivo. Talvez não, muito provavelmente não passaria. Jonas talvez não passaria no seu crivo. Você que é pai de menina, talvez você não deixaria sua filha namorar e casar com Jonas. Mas é desse Jonas que Deus pode fazer o maior evangelista que já existiu na terra. Porque até hoje a mensagem dele continua pregando e salvando. Já tinha feito de tudo, mas ainda tinha um pouquinho mais para Deus usar ele. A quarta lição que eu aprendo com esse homem está no versículo de número 2. Olha lá: levanta-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Presta atenção, Deus nem tinha dado a mensagem ainda. Eu ainda vou dar a mensagem. Dia 22 agora vai ter o culto das crianças aqui. As crianças vão fazer de tudo aqui. Inclusive vai ser uma criança que vai pregar. Meu filho, o Joninhas. O Nicolas, 11 aninhos de idade. E aí hoje eu perguntei para ele: e aí, a mensagem já está preparada, irmão? Já conversou com Deus? Ele já te deu a palavra? Olha o que Deus faz com Jonas: levanta-te. Deus não faz assim, ó, vou vomitar você lá na porta de Nínive. Não, você daqui da praia, você vai ter que ir lá, onde eu mandei você ir. Levanta-se. Deus muitas vezes vai fazer isso com você. Ele manda que Jonas se levanta e vá cumprir o seu chamado. Então preste atenção: o chamado e o renovo vem de Deus, mas não significa que será fácil. Deus não prometeu para você rede, como diz o nosso hino nacional, né? Berço esplêndido, deitado em berço esplêndido. Deus não prometeu para você sombra e água fresca, aguinha de coco, suquinho celestial de laranja. Não, a caminhada é dura, a porta é estreita, o caminho é difícil. Não foi diferente para Jonas, e é por isso que muitas vezes a gente foge do chamado. Mas em nome de Jesus, que nessa noite seja noite de renovação para a sua vida, de você aceitar o desafio e saber que com Deus invencível você também será invencível. Veja, o Senhor chamou Jonas para uma guerra terrível espiritual. Ele ia ter que entrar numa cidade sem saber se ele ia sobreviver. Imagina o Senhor te chamar para ir lá pregar para o Hezbollah, para o Hamas, na Palestina, falar de Jesus, até em Israel mesmo. Eles não iam aceitar muito bem você falar de Jesus lá também.
Uma certa vez eu participei de um culto de missões, de vez em quando é bom. E aí eu lembro que o pastor pregou e foi um mover, um derramar, porque tem missionário na Índia, tem missionário nas aldeias, tem missionário ali, tem missionário aqui, tem missionário acolá, e a coisa está acontecendo, e Deus está fazendo, eu vou fazer agora um apelo, quem quer ir para a missão, levanta a sua mão. Parece que todo mundo levantou a mão. Sabe aquelas mensagens poderosas? Todo mundo, a igreja inteira levantou a mão, e glória a Deus e tal. Aí de repente ele falou assim, mas é o seguinte, a missão que eu estou enviando hoje, aí ele começou a falar, nem lembro o nome dos países, é para tal país, lá você vai viver só 3 dias, e com certeza será morto. Quantos querem ir para esse país? Ninguém mais levantou a mão. Falou, tem um outro que vive um pouquinho mais, você vai conseguir viver no máximo 1 semana. Quantos aqui querem ir para aquele país? Ninguém. Pode ser que não era o chamado de ninguém, né, também, né, vamos pensar assim. É meio radical isso, não é? Mas preste atenção no que eu estou querendo dizer, embora seja radical, o exemplo é muito bom. A gente quer fazer aquilo que nos é agradável. Talvez não seja o seu chamado, ir para o campo missionário. Talvez seja. Talvez o seu chamado seja para investir em missões financeiramente, mas nem isso você consegue, você não põe a mão no bolso, você não coloca dinheiro na obra, aí está difícil, não consegue ofertar, vai conseguir ir para a missão? Não vai conseguir. Aquele que não é fiel no pouco, como que é que será colocado sobre o muito? O Senhor nos chama não é para viver fofo, não é para viver macio, mas muitas vezes será difícil. Ele te chamou para cumprir uma missão, por mais difícil que talvez ela seja, porque a obra de Deus é uma guerra, os campos estão brancos. Deus chama Jonas para pregar para a capital da Síria, a maior potência da época, porém a mais terrível cidade que existia naquele momento. O louvor pode vir aqui. São 4 lições e 4 versículos. O Senhor ainda fala, o Senhor é invencível, o Senhor renova o chamado. E por último, é difícil, não é fácil, mas é necessária obediência para que haja vitória. Para nós encerrarmos, muitas vezes você não vai entender o que Deus está fazendo. Eu diria que na maioria das vezes. Mas a questão não é entender, a questão é confiar, porque nós vivemos pela fé. O justo viverá pela fé. A gente não vive pelo que a gente entende, a gente vive pela fé. O entender às vezes vem e às vezes não vem. Lembra do que Jesus disse para os discípulos? O que eu vos faço agora, vocês não entendem, entendê-las-á depois. Então talvez você não esteja entendendo, mas existe uma chama no seu coração, ardendo, e você não sabe explicar. A primeira chamada de Deus para a sua vida, é Deus te chamando para Ele mesmo. Talvez não houve uma grande missão como Jonas para a sua vida ainda, mas uma missão eu sei, como eu disse no começo, que Deus já te deu: achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós outros. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quem procura acha, quem bate abrir-se-vos-á. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Talvez não haja uma grande missão para você ir para a África, mas há uma missão que também é grande, para você dobrar os joelhos todo dia, para você orar todo dia, para você investir em missões. Deus está te chamando, querido, por mais que você não entenda plenamente, Ele está te chamando, e o chamado de Deus para a sua vida é para você não fugir, porque muitas vezes, na maioria das vezes, as pessoas não querem mais, elas não querem mais participar daquilo que elas não conseguem compreender plenamente, porque perderam a fé, se tornaram secas. Querido, Deus não é evangélico. Deus não é evangélico. Deus é Deus. Ele ama a sua criação, e Ele chama
todos ao arrependimento. E Ele colocou você nessa missão. E o que você tem feito com essa missão? As pessoas não querem mais ter um estilo de vida missionário, nem com a sua vida, nem com a sua caminhada, nem com os seus recursos financeiros, recursos intelectuais. Tudo aquilo que envolva abrir mão do meu conforto, da minha zona de segurança, se tornou demasiadamente difícil para mim. Mas Deus quer nos despertar para a realidade, que Ele se preocupa com as Nínives do nosso tempo, com os guetos de Araçatuba, com o seu vizinho, com aquele seu familiar que é perverso, que está perdido. Deus se preocupa com aquelas pessoas que estão no presídio, com as pessoas que estão em necessidades, com os drogados, com os viciados. Deus se preocupa. Deus se preocupa com todos aqueles que estão extraviados, estão perdidos. Deus se preocupa com pecadores assumidos, com pecadores enrustidos. Deus se preocupa, e Ele está te chamando. Pode parecer que Deus não irá mais te usar, mas isso é mentira do diabo. Os campos estão brancos, prontos para colheitas. Onde estão os ceifeiros? Pode ser que Ele te use de uma maneira diferente da que você espera e que você deseja, mas eu quero dizer para você, vale a pena chegar no destino limpinho, vale a pena chegar no destino obediente, do que chegar no destino vomitado depois de 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe. Talvez Ele não vai te usar como você espera, seja diferente. No entanto, Ele está pronto para renovar nessa noite o seu chamado, a sua vocação, o dom, aquela palavra que Ele te deu, que você no fundo do seu coração sabe, mas está correndo, está fugindo, está se escondendo. Talvez você se pergunte, como que eu faço isso, pastor? Como que eu volto para Deus? Como que eu volto para a missão? Como que eu volto para o destino? Como que o Senhor vai recalcular a minha vida? Nos 3 primeiros capítulos de Jonas a gente aprende. Primeiro capítulo, pare de fugir em nome de Jesus. Não adianta fugir, não adianta correr, não adianta esconder. Segundo, seja sincero com Deus, está lá no capítulo 2. É o salmo de Jonas. Ele é sincero, ele rasga o seu coração, ele assume a sua vergonha, ele assume o seu pecado. Ele fala, eu estou pecando, Senhor, eu vou cumprir os votos que um dia eu fiz ao Senhor. Está lá no capítulo 2. Terceiro, como eu me volto para Deus? Versículo 1 ao versículo 4. Coloca de novo aí para mim. Olha aí o versículo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez dizendo: levanta-te, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas se levantou. 2 ordens Deus deu: levante-se e vá. 2 respostas de Jonas: ele se levanta e ele vai. Segundo a palavra do Senhor. Nessa noite o Senhor diz para você: levanta-se e faça o que eu te chamei para fazer. O Senhor está renovando a aliança. Eu quero pedir para que você se coloque de pé, em nome de Jesus.